Sejam todos muito bem-vindos para a nossa segunda das 4 lives ao vivo e gratuitas que nós vamos fazer no mês de novembro. Qual é o objetivo dessas lives? É mostrar para você o quão importante é, o quão fácil, o quão realístico é o método 4D, o método que nós desenvolvemos para que você ganhe autonomia, para que você aprenda a elaborar protocolos quânticos. E quando eu digo isso, é literalmente isso. Você ganha autonomia para seguir o passo a passo e nunca mais você vai ter dificuldades nessa área. Você não vai precisar perguntar para algum palestrante sobre como montar determinado protocolo, porque o método 4D eu já uso há 17 anos. Para prestar mentoria aos profissionais de vários grupos, de várias áreas que eu coordeno aqui na nossa região. E nós temos hoje uma convidada muito especial, uma profissional que ama o que faz, e nós vamos aqui apresentá-la, doutora Mariana Bertini. Seja muito bem-vinda. Conta para nós qual a sua área de atuação e as técnicas de tratamento que você usa. Boa noite a todos. Agradecendo mais uma vez pelo convite, Dulce, que aceitei com muita gratidão. É um prazer sempre poder compartilhar aí dos ensinamentos, da minha experiência. Eu atuo, então, na clínica médica, né, veterinárias, na cirúrgica, também atendo na parte de dermatologia, alimentação natural. Hoje em dia, eu estou desenvolvendo também as técnicas de biorressonância, trabalho com nutracêuticos injetáveis e, além de tudo, da terapia quântica, né? Que cada dia mais a gente não larga e a gente quer colocar em tudo que pode, com todos os pacientes que o tutor aceita, né? Então, a gente tem um amplo aí campo de trabalho, né? Excelente. E eu fiz questão de trazer a doutora Mariana, porque hoje nós vamos falar sobre a vida. A vida, a frequência que existe em todos os seres vivos, não só nos animais, mas nas plantas e nos seres humanos. E esse é um dos paradigmas que eu gostaria muito que nós deixássemos de lado para entender perfeitamente que nós estamos falando de frequência de vida. Então, tudo que é vivo, que tem frequência, pode ser ajudado com a terapia quântica. E eu repeti essa tela aqui da última aula, porque nós não podemos esquecer da bioeletricidade, da comunicação entre as células. Então, nós estamos vendo aqui um neurônio transmitindo impulsos elétricos por meio de seu axônio e dendritos. Essa tela explica o grande lance da terapia quântica, o grande trunfo. A terapia quântica, os florais do laboratório Physioquantic, eles atuam nesse campo. Eles aumentam a comunicação elétrica entre as células. É muito importante você entender isso para aplicar o protocolo, o método 4D. E nós, seres humanos, o nosso corpo produz eletricidade. Olha que interessante, é composto de 60% de solução salina, água e solutos, e é um excelente meio de condutor de eletricidade. Por isso que os quânticos, eles reequilibram o nosso organismo de maneira tão rápida, porque além de doar os elétrons, eles potencializam e equilibram essa comunicação elétrica dentro do nosso organismo. Doutora Mariana, há quanto tempo você trabalha com a terapia quântica? Não está saindo o som, né? Seu som. Ai, eu? Tá me ouvindo? Sim, agora sim. Então, a terapia quântica entrou na minha vida há mais de 6 anos, quando a gente começou a trabalhar junto na pós-graduação, né, que teve aí junto com a Physioquantic e a Spazio Vita, e ela fez parte, assim, da minha vida de uma forma bem inusitada, porque eu fui numa consulta dermatológica, né, com a minha dermatologista, e ela comentou da pós-graduação,
ela falou assim, tem tudo a ver com você, por que que você não faz? E aí ela me passou esse e-mail explicando dessa pós, e desde então faz e fará parte aí da vida para sempre, né? Eu falo que se eu soubesse antes, seria melhor. É verdade. E a doutora sabe, assim como todos nós, o quanto que a terapia quântica beneficia também as plantas. Eu fiz questão de trazer esse exemplo, porque ele muda o nosso olhar quântico. Olha que interessante, as plantas emitem sons quando estão estressadas ou com sede, e essa pesquisa científica fala sobre os tomateiros, a frequência que eles emitem, que até mesmo os insetos percebem. Então, sim, a terapia quântica, se você tem uma planta, uma árvore, uma plantação, ela também pode ser beneficiada, pulverizando aí os produtos quânticos. Corretor enérgico é maravilhoso para reequilibrar a frequência das plantas. E algo muito importante, o agradecimento, a gratidão, quando você estiver se alimentando daquela frequência viva que existe em cada planta. Eu achei esse estudo fantástico, porque a gente começa a enxergar todo esse universo frequencial em que nós estamos. E os animais, assim como o ser humano, eles também são vítimas de doenças, como depressão, Alzheimer e processos de envelhecimento. E com algumas diferenças pouquíssimas, nós, na estrutura, a maioria dos animais tem pâncreas, tem baço, tem fígado. Isso significa que a mesma frequência que eu reequilibro o ser humano, eu também consigo reequilibrar um animal e, muitas vezes, uma planta. Pense nisso, amplie seu olhar quântico. O respirium, que é a frequência da célula saudável do pulmão, eu também consigo reequilibrar o pulmão de um animal. Doutora, quais as mudanças que a terapia quântica promoveu na sua clínica médica? Eu estou querendo mostrar para os profissionais a importância de praticar esse método na sua clínica diária. Então, a minha clínica, a terapia quântica, ela ajudou muito a equilibrar, né? A equilibrar o paciente como um todo, porque há 14 anos, quando eu me formei, a gente saiu com uma visão muito assim, limitada da faculdade, né? E eu sempre tentava ver o paciente de uma forma global, não só aquele problema que o proprietário muitas vezes vem e me fala, né? Então, me faltava ferramentas para poder equilibrar esse paciente de uma forma sem causar efeito colateral, como a alopatia a gente sabe que tem. E quando a terapia quântica veio para a minha rotina, eu consegui esse resultado que eu buscava, que é justamente conseguir equilibrar o sistema de uma forma completa, né? Sem prejudicar uma outra. Além de tudo, a gente consegue tratar tudo junto, né, Dulce? Porque quando ele passa o frequencial, ele acaba também adquirindo aí os efeitos benéficos disso, né? E muitas vezes eu até falo, olha, você vai passar nele, já passa em você também uma gotinha. E assim a gente consegue reequilibrar toda a energia ali do ambiente, né? A interação dele com o animalzinho. Então, só veio ajudar, na verdade, a minha clínica. Cada vez mais a gente consegue agregar, né? E com isso também eu consigo diminuir a alopatia, o uso da alopatia, porque os frequenciais a gente sabe que otimiza, né? O efeito do alopático. Então, por exemplo, tratamentos que às vezes a gente tinha 30 dias de tratamento, hoje a gente consegue um bom resultado com 10, quando a gente associa, né, a quântica, os frequenciais com a alopatia. Então, só veio ajudar mesmo, só veio somar a rotina, né? Muito bom. E essa otimização a gente consegue mais ainda com o método 4D. Porque quando você tem o conhecimento profundo com o passo a passo, você consegue dar poucos produtos, mas
Tem um termo em inglês que eu amo, que ele diz straight to the point, diretamente aonde aquela disfunção está ocorrendo. Isso que a doutora Mariana comentou sobre os animais, eles são seres sencientes, são seres frequenciais, como nós, o corpo deles também emana bioeletricidade, e muitos acabam adoecendo por causa da frequência do seu tutor. E eu gostaria que a doutora comentasse aqui com a gente um caso muito interessante que você me disse, o olhar quântico que você teve sobre os animais absorverem a frequência da casa. Conta para a gente sobre aquele tutor que tinha um tumor cerebral. Então, foi um caso que eu ainda não fazia uso da terapia quântica. A tutora chegou no consultório bem abalada, que ela tinha descoberto um tumor no cérebro, né? E ainda ia fazer a avaliação, né? A investigação para ver se era benigno ou maligno, ela não sabia ao certo. E ela trouxe o animalzinho dela para uma consulta de rotina, para um check-up anual. E foi feito esse check-up, o animalzinho não apresentava nenhum sinal clínico, estava tudo ok. E algum tempo depois, coisa assim, de semanas depois mesmo, esse paciente começou com algumas alterações neurológicas, a gente foi investigar e realmente tinha um tumor no cérebro desse animalzinho. E algum tempo depois, um mês e pouco depois, o animal veio a óbito, porque o tumor dele era maligno e bem agressivo. E a tutora, nesse tempo, ela fez um exame dela, né, do tumor dela, e acabou que descobriu que o dela era benigno. Então, assim, não tem como a gente não falar que eles absorvem, né, e livram a gente de muita coisa. É uma proteção divina aí, né? Com certeza, obrigada. Isso acontece o tempo todo. O tutor, às vezes, tem pedra nos rins e o animalzinho começa a aparecer também. Então, a gente sabe que eles são o para-raio da casa, né? Então, o primeiro passo é sempre tentar equilibrar ao máximo para poder melhorar de uma forma geral, né? Sim, eu achei excelente a sua dica dos tutores, eles também precisam usar os quânticos, os mesmos quânticos que o animalzinho está usando. Aí muitas pessoas comentam, mas eu não preciso, meu fígado está equilibrado, até que ponto? O produto frequencial, ele induz a homeostase, ele nunca prejudica, ele nunca exacerba nada, ele reequilibra o organismo. O ideal, o perfeito, seria nós usarmos um biofator, um produto para cada órgão, de 2 em 2 meses, você reequilibraria, a gente nunca sabe uma pequena disfunção que está começando em algum órgão de choque. Então, essa sua dica foi muito interessante. E eu percebi que você conseguiu fazer a leitura do biocampo. E eu ensino isso no método 4D. Isso é muito importante, você conseguir cientificamente fazer a leitura do biocampo do seu paciente. Conhecimento com leitura de biocampo, olha, não tem para ninguém, você acerta 100% no protocolo quântico. E aqui comentando rapidinho sobre uma situação que uma veterinária me procurou aqui de Ribeirão, sobre uma questão que ela queria usar o colamin para galináceos. E eu perguntei, doutora, qual que é a disfunção? O que você quer reequilibrar? Ela explicou para mim que estava havendo uma deficiência de cálcio na postura, os ovos estavam com as cascas amolecidas. Então, ela achou que a suplementação de colágeno, que é matéria-prima, tem sinalizador quântico para puxar diretamente aonde a necessidade é maior. Então, ela achava que o colamin iria resolver a situação. E eu, prestando a mentoria, eu apresentei para ela as ideias do método 4D, que é totalmente diferente, a linha de raciocínio, aonde você começa o protocolo. Por que método 4D? Porque são 4 dicas, são 4 passos, que se você seguir,
você não vai ter dificuldade, nem mesmo naquela patologia que você nunca ouviu falar. O método 4D te capacita para isso. Então, aí nós chegamos à conclusão, com a ajuda do método 4D, que ela deveria, sim, fazer a reposição do cálcio, o oligoelemento, porque ele tem a matéria-prima e a frequência, mas também a reposição de todas as vitaminas e os minerais, porque o grande problema, e isso o método 4D te ajuda a identificar, a etiologia, o start. Você tem que encontrar o início. Se você não fizer isso, você vai continuar enxugando gelo, você vai amenizar os sintomas e a recidiva é certa. Aquela patologia, ela vai retornar. Então, com a ajuda do método 4D, a gente descobriu que o grande problema é que as galinhas jovens ainda têm os órgãos reprodutores imaturos, ainda não são 100% formados. Eu poderia dar um adaptê, adaptação do eixo hormonal, para que esses órgãos reprodutores se desenvolvessem? Não, porque a produção ali, ela é insana, ela é galopante, ela é muito rápida. Não teríamos tempo hábil para isso, para atingir o objetivo que a veterinária precisava. Então, ampliando o olhar quântico, o Totalis, ele empodera esse ser frequencial, independentemente de ser humano ou animal, mas ele vai suprir o que falta naquele organismo, independentemente dos órgãos reprodutores serem imaturos ou não, não estarem formados. Então, olha que interessante. Você tem que atender a necessidade do seu paciente e facilitar o protocolo para que ele consiga aderir. Olha como que eu programei para ela. Cálcio, 15 gotas 2 vezes ao dia no bebedouro. Então, ia garantir o aporte de cálcio. Eu preciso de uma suplementação extra. Lembra que eu sempre explico? Totalis é o básico da IDR, ingestão diária recomendada. Se tem uma patologia, você precisa de um plus, não só do básico. E aí, o Totalis também abre a cápsula, 2 cápsulas, e espalha ali no bebedouro. A matéria-prima com a frequência resolveu 100% essa situação. E agora, falando sobre o método 4D, sobre a mentoria quântica que eu já presto a todos esses anos aqui para esses grupos. Doutora Mariana, você já se beneficiou de algum protocolo da minha mentoria? Conta para a gente sobre a experiência do seu pai. Vários, não foi um só, não. A Dulce está sempre socorrendo a gente, né? Dando um caminho, o farol aí. Então, meu pai teve um problema com ferritina, uma alta de ferritina muito sério, assim. Eu tinha feito algumas sangrias, o fígado dele, né, estava prejudicado. E aí a gente entrou com um protocolo, a Dulce me orientou aí com os melhores para usar. E em pouco tempo, assim, acho que 3, 4 meses, a ferritina já se normalizou e a gente conseguiu aí manter só com os quânticos. Ele tomou alopatia por um tempo e agora ele só faz uso dos quânticos mesmo, ele não fica sem, a hora que está acabando, ele sempre fala, Má, preciso de mais tal, e aí a gente já providencia e só sucesso, né? Para mim mesmo, teve um tempo que eu estava com um formigamento no dedão também, e o pessoal estava achando que era síndrome do túnel do carpo, fiz todos os exames e não era apenas um probleminha na cervical, e aí a gente entrou com a parte quântica, a Dulce, junto com a doutora Rosângela, me passaram um protocolo, e hoje eu não tenho mais nada, assim, não sinto mais formigamento, e tá tudo bem também. Então, assim, só gratidão mesmo pela terapia quântica, porque é o que tem ajudado muito, não só aqui em casa, mas amigos, parentes, todo mundo, a gente sempre faz uso aí na primeira defesa, né? Essa parte do Covid também, né? A gente fez uso o tempo todo, graças a Deus a minha família ninguém pegou, todo mundo ficou super bem. E a Quântico é sempre a primeira linha aí. A alopatia quase nunca entra aqui. Obrigada, doutora. Obrigada.
Algo muito interessante que você comentou é que, concomitantemente, num primeiro momento, o químico foi usado junto com o quântico. Prestem atenção, esse é o procedimento correto e seguro. A gente não retira medicação de ninguém, somente o profissional médico que indicou para a pessoa que começa o desmame. Então, nós sabemos exatamente a nossa posição. Mas quando você usa o químico com o quântico, a melhora é fenomenal. Em pouquíssimo tempo, o paciente já tem condição de verbalizar ao profissional médico a respeito do desmame. Isso porque o quântico, ele abre os receptores celulares e o químico entra muito mais fácil. Então, a melhora é gradativa e fenomenal. Falando só um pouquinho aqui sobre esse protocolo, Croniflan atua nas interleucinas anti-inflamatórias do estágio crônico. Importante você identificar. O Acuflan, estágio agudo, do Croniflan, estágio crônico. São interleucinas diferentes e maravilhosas, são ativadas com essa linha aqui, Quantiflan. E o Filtralis, o biofator do fígado, melhora a função e o tecido. Ferritina alta é marcador inflamatório perigosíssimo. E olha aqui, você já tem esse protocolo maravilhoso. Então, o método 4D, que é esse método que eu uso a esses 17 anos para prestar essa mentoria para esses médicos maravilhosos. Conhecimento profundo. Vamos falar um pouquinho agora sobre lúpus. A gente sabe que existem vários tipos de lúpus, não só o eritematoso sistêmico, que afeta os órgãos, mas também o cutâneo, o neonatal e outros. Mas eu queria chamar a sua atenção aqui para a esquerda, no pezinho aqui da tela, que alguns profissionais dizem que o lúpus ele é uma doença autoimune. Quem é meu aluno aqui, está no método 4D, sabe que fazendo o método 4D, você vai aprender uma concepção diferente de doença autoimune. Nem tudo é doença autoimune, nem tudo que se auto-intitula dessa maneira, muitas vezes não é o próprio corpo atacando a si mesmo. Mas lá no método 4D você aprende o passo a passo para detectar se realmente é ou não. E olha a resposta aqui, gente, olha, eu trouxe um animal e um ser humano para mostrar que os mesmos quânticos podem ser usados na situação, na disfunção de lúpus. Olha a etiologia, olha o método 4D aqui estampado, ó, na cara da gente. É multifatorial? Sim. Tem agente infeccioso? Tem. É a etiologia. Então, tem que começar qualquer disfunção celular pela etiologia. Essa é a nossa preocupação. E agora a doutora vai comentar com a gente sobre um caso de lúpus. Comenta conosco sobre esse caso, doutora. Essa paciente chegou para mim que ela tinha essa lesão bem discreta aí no focinho, né, na ponte nasal, e já tinha feito uso de vários produtos, de vários medicamentos e não melhorava. E aí a gente biopsiou, né, para poder saber certinho o que era, e veio o laudo de lúpus eritematoso mesmo. E aí eu entrei com um tratamento alopático, né, de uso mesmo, só que associei, então, o Oxiflower e o Dermiflan para desinflamar essa pele, né, e o Oxiflower para oxigenar e aumentar aí a cicatrização da lesão. E assim, não é surpresa, né, mas a parte de alopatia eu consegui suspender em menos aí de 20 dias, e geralmente se usa por meses, né, o lúpus, e a gente conseguiu manter ela com os frequenciais depois, né, desse período aí que saiu a alopatia, os frequenciais, alguns produtos tópicos, né, um filtro solar para proteger a região. E agora sim, ela raramente tem crises e a lesão secou muito rápido. E só alegria aí para a tutora também, né? Porque antes ela vivia à base de corticoide, e isso a gente sabe que prejudica ainda mais o organismo.
e agora ela tem mais esse uso. Então, foi um sucesso a associação do Oxiflower com o Dermiflam. Excelente. Isso porque a gente sabe que o Oxiflower é um dos produtos mais usados, ele é oxigênio líquido, é o peróxido de hidrogênio, é o peróxido na concentração exata do corpo humano. Então, ele debela vírus e bactérias, principalmente anaeróbios, mas de um modo geral, ele oxigena o tecido, ele melhora a circulação. Cada detalhe desse que eu passo para vocês é para vocês irem assimilando para usar nos protocolos. Então, se meu protocolo precisa melhorar a circulação, Oxiflower, ele é um dos completos que abrange várias disfunções. E o Dermiflam atua nas interleucinas anti-inflamatórias da pele, da epiderme, da derme. Apenas 2 produtos. Isso é protocolo otimizado. Isso é o reflexo do método 4D. Dulce, eu posso usar esse protocolo com aquele senhor, o meu paciente humano que... Sim, você pode usar esse protocolo, porque ele funciona. Veja bem, o lúpus eritematoso sistêmico, se ele já tiver atingido outros órgãos, é lógico que você vai ter que acrescentar frequências quânticas aqui. Se afetou os rins, você vai acrescentar o filter, mas o que eu quero chamar a atenção aqui de vocês é que se você acerta o protocolo, rapidamente, com poucas frequências, você consegue fechar o quadro. E aqui a comprovação daquilo que a gente já sabe, como essa frequência de oxigênio líquido é maravilhosa, essa frequência aqui mostrando a queimadura de 3º grau, dor intensa, bolhas, e a pele cicatrizou em 9 dias. É lógico que nós administramos o analgésico, porque até a cicatrização a dor é alucinante. Eu me preocupo sim com os sintomas, mas eu não deixo. Presta atenção nisso. Eu já vi muito profissional cair nessa armadilha. Eu não deixo o desespero da verbalização dos sintomas ofuscar o meu raciocínio. Você não pode apostar todas as suas fichas quânticas nos sintomas. O método 4D te ensina que o caminho a ser seguido é outro, mas em questão de dor, analgésico, tira a dor dessa pessoa, porque você gostaria que fizessem o mesmo por você. Tem uma amiga que diz que a dor enlouquece a pessoa, e aí piora o quadro. Aí piora tudo, sistema nervoso central. Então, por isso que eu entrei com o analgésico, mas o Oxiflower sozinho, ele cicatrizou, oxigenou, melhorou a circulação do tecido. Olha que coisa fantástica. E aqui mais um caso, olha a recuperação desse tecido em 14 dias. Olha aqui à sua direita essas crostas, olha esse tecido, e aqui, abaixo da tela à sua esquerda, a comprovação da melhora do tecido, da circulação. Olha que coisa linda, gente. Somente com Oxiflower. Então, tem sim, você consegue fazer um protocolo otimizado. Sabe por quê? Se você não fizer isso, você vai criar um outro problema além da doença do seu paciente, indicando 15, 20 quânticos. Eu já passei por isso. Eu tenho experiência para contar sobre isso para vocês. Toda a linha do laboratório fisioquântica, ela é maravilhosa e ela é importante. Inclusive, muitos produtos que não são nem falados são esses que eu uso lá no método 4D para resolver disfunção gravíssima. Mas a ideia é especializar você para que você saiba exatamente otimizar o protocolo. E o método 4D, eu ouvi, tem o relato gravado de uma aluna, ela mandou hoje para a gente, ela é dos Estados Unidos, né? Acho que a Mariana, e ela comentou que um dos grandes ganhos que ela teve com o método 4D, que ela está na primeira turma, foi a confiança. Ela falou, eu não tenho mais medo de indicar os quânticos, eu não tenho mais medo de elaborar os protocolos. E olha que situação séria que a doutora Mariana vai comentar com a gente sobre a lama biliar. Olha o caminho perigoso, até onde pode chegar essa lama biliar. Doutora, comenta conosco. Sobre esse caso aqui, olha. Só um minutinho.
Deixa eu só comentar, chamar a atenção de vocês sobre aqui à esquerda, a vesícula biliar normal e a vesícula biliar com lama biliar. Lembra, a lama pode evoluir para cálculo, litíase biliar, assim de paciente com litíase biliar. Então, a lama começa aqui, é a pasta de bile, que ela pode ser o início dos cálculos. E a bile nada mais é do que formada por enzimas digestivas, ela é produzida no fígado e estocada na vesícula. Então, gente, não tem como. Na última aula, eu ensinei alguns quânticos quatro quânticos que obrigatoriamente você tem que associá-los. Não tem conversa. Se você não fizer isso, o seu protocolo vai dar errado. Todas as vezes que você indicar quelantos, frequência do EDTA, macro e microcirculação, chacoalha a célula para tirar metal pesado, você tem que associar com um polivitamínico quântico. Quais, Dulce? Totalis, Multicatal, Vitavida, mas você tem que repor os minerais, as vitaminas dentro da célula, senão o metal pesado que mimetiza os minerais nobres, ele vai novamente ocupar o interior da célula. Entendeu o porquê? Teve uma médica que falou assim para mim, você tem que ir devagar, seu raciocínio é muito rápido, eu não consigo te acompanhar. É muito conhecimento, e sério, vou falar para vocês, eu não dou conta mais de atender as pessoas, só hoje mais de 10 pessoas me pediram ajuda com protocolos profissionais, e eu não consigo mais atender todo mundo. Então, é por isso que eu desenvolvi esse curso. Bom, quelantos e um polivitamínico quântico você tem que associar. Todas as vezes que você indicar sinápsio, estímulo elétrico, cérebro via medula, para todos os membros, você tem que proteger esse estímulo elétrico com o invólucrum, bainha de mielina, que vai encapar ali o estímulo elétrico e levá-lo para o seu devido lugar, aonde está precisando. Quelantos com polivitamínico, sinápsio com invólucrum, sempre. A dica de hoje. Você não tem como tratar vesícula sem limpar e reequilibrar o fígado. Não faça isso. Eu já vi muito profissional elaborando esse protocolo. É vesícula? Tem que começar pelo fígado, sempre. Então, doutora Mariana, por favor, explica para nós esse seu protocolo fantástico. Essa paciente chegou para mim que já estava fazendo uso da alopatia por alguns meses e não estava surtindo efeito, ela estava com lama na vesícula, e essa lama estava se organizando, como a gente costuma dizer, e estava prestes a virar um cálculo mesmo, e o progresso disso era a paciente perder a vesícula, né? E aí ela viu que eu trabalhava com os quânticos e me procurou para uma alternativa diferente. Ela chegou falando assim, eu queria uma alternativa diferente, porque eu vi que você trabalha com umas coisas diferentes, o pessoal às vezes fala assim, né? E aí a gente, num primeiro momento, fez um ultrassom, né, para ver a real situação, e entrei, então, com os quânticos, o Bilium e o hepato detox, mantive a alopatia, isso é bom falar. Não acho, Dulce, que a gente, num primeiro momento, realmente tem que suspender a alopatia, muitas vezes a gente realmente tem que manter a associação, até porque é uma terapia integrativa, né, para integrar, então a gente tem realmente que associar nesse primeiro momento. E aí, com a progressão do tratamento, a gente consegue, de repente, suspender essa alopatia e manter os quânticos, né? Então, aí foi feito esse primeiro ultrassom, onde a gente consegue observar essa lama bem densa, né? E aí, depois a gente fez um outro, onde a gente visualizou que estava já se fluidificando essa lama, coisa de 3 meses depois. E, por último, né, a gente vê aí que deu menos de 1 ano, essa vesícula limpinha, sem nenhum resquício dessa lama, a bile normalizada, a paciente também tinha um quadro de vômito, né, frequente enjoo, mal comia, então a gente acompanhou aí esse progresso dessa doença dela, virando só saúde, né.
e o tutor ficou muito feliz aí com o sucesso dessa terapia, e até hoje ele faz uso dos quânticos, né? Assim, para eles até, às vezes eles me mandam mensagem, olha, o que a gente pode usar para isso, que está acontecendo alguma coisa na casa deles, assim, aí a gente sempre consegue ajudar de uma forma otimizada, como você disse. Porque hoje em dia, as pessoas, quando você começa a passar muita coisa, eles acabam não aderindo, né, à terapia. Então, é aquilo que você falou, a gente tem que achar a raiz do problema e equilibrar de uma forma mais consciente possível, né? De uma forma focada ali, sem muitas variações, para a pessoa e o tutor, né, e o paciente conseguir aderir e ter uma melhora o quanto antes, né? Excelente, querida. Olha que interessante o protocolo que a doutora passou. Bílio, a frequência saudável da vesícula recupera a função. Olha que interessante. Cada palavra que eu digo tem um propósito. O biofator recupera a função. Qual é a função da vesícula? É isso que eu quero que você entenda. Mas, Dulce, você não falou que tinha que usar a frequência do órgão também? Olha o caminho que a doutora percorreu, que interessante. Ela usou o hepatodetox, que limpa os hepatócitos, as células do fígado. É como se ele raspasse, drenasse. Eu gostei muito de um termo que a doutora usou comigo, ela disse, Dulce, fluidificou. É isso que nós precisamos quando nós falamos de vesícula biliar. Tem que ser um fluido e não uma lama e não cálculos. Mas e quando a pessoa já se encontra com cálculos na vesícula? É lógico que essa pessoa já está em acompanhamento médico e ela procura algo frequencial, algo natural para melhorar a qualidade de vida dela. Primeira coisa que o quântico faz, principalmente o Bilium, ele retira a dor da vesícula. Muitos casos que eu ajudei com a mentoria quântica é o primeiro sintoma, porque ele melhora a função e o tecido. Então, ele retira aquela dor que a pessoa sente aqui do lado, no hipocôndrio direito, onde fica o fígado e a vesícula. Mas nada impede de você usar um Acuflan, que atua nas interleucinas do agudo, do agora, que vai retirar a inflamação. Mas apenas 2 produtos. Vocês estão entendendo, né? Gente, não existe outro método igual a esse. Eu fico morrendo de pena, porque hoje em dia a gente trabalha e a gente tem que ter muito respeito pelo dinheiro da gente. Respeito, porque o dinheiro é uma frequência. Se você não respeita o dinheiro que você ganha, ele se vai. Ele é uma frequência. E muitos alunos da primeira turma, eles estavam fazendo pós-graduação, estavam fazendo outros cursos, eles trancaram, eles pararam e vieram fazer o método 4D por causa da praticidade. Logo na primeira aula, você já está liberada para praticar o método, eu já vou inserindo e você consegue 100% de efetividade nos seus protocolos. Doutor, esse caso é fantástico, é sério, porque tem muitos humanos, muitas pessoas sofrendo com essa questão, não só da lama, mas a litíase biliar. Nós temos casos documentados de regressão dos cálculos. Com exames, os cálculos foram diminuindo. Se a pessoa usar continuamente, olha aqui o tempo que levou nessa situação para a lama biliar. É lógico que a gente aqui tem que considerar uma reeducação alimentar, exercício físico e, principalmente, ingerir a quantidade de água necessária para ajudar na fluidificação. Mas apenas 2 produtos resolveu essa situação tão terrível. Então, o método 4D, ele te dá autonomia. Você não vai precisar mais da orientação de outras pessoas para você desenvolver os seus protocolos. E agora a gente vai falar sobre uma outra situação que a doutora Mariana também enfrentou, sobre alergia alimentar. Ela é muito séria, pode se tornar perigosa se a pessoa não procurar ajuda. Então, ocorre tanto nos animais como nos seres humanos. Doutora, comenta com a gente sobre essa situação.
A Nina é uma paciente que chegou para mim, já tinha passado por várias clínicas, vários tratamentos, estava usando ansiolítico, porque acreditavam que era só por ansiedade e irritação que ela tinha esse arrancamento de pelo na face ventral do corpo, no rabo, pode ver que está bem. Ela chegou, né, quando ela veio a primeira vez, estava bem alopécica, áreas, né, sem pelinho. E a tutora também relatava que ela era uma gata que se escondia muito, muito arisca, muito estressada, e aí a gente, na anamnese, né, com as perguntas que a gente costuma fazer de rotina, foi identificando que poderia não ser só a parte de estresse e medo, às vezes, né, porque eles têm muito medo também. E aí a gente mudou a alimentação, eu passei ela para uma alimentação hipoalergênica, entrei com o Calmales para acalmar, né, a paciente, e o Stamitox para ajudar nessa parte de prurido, porque esse arrancamento de pelos podia ser por conta de prurido também, né, coceira mesmo, de alergia. E aí, depois de um mês, a gente consegue ver aí que os pelinhos já cresceram bem, já tinha fechado a área, foi mantida, então, a alimentação, né? O Stamitox, depois de 2 meses aí, de dezembro até fevereiro, ela ainda usou. E o Calmales, ela manteve, porque ela relatou, assim, que a Nina, ela ficou muito mais tranquila, ela já não tinha mais aquela agressividade que ela tinha antes, e como é um frequencial, né, não tem efeito colateral, então a gente acabou mantendo, e ela tinha dificuldade de administrar gotas, né, então o Calmales é bom porque ele tem o gel, então dá para passar na barriguinha, e já é um carinho a mais que a Nina ganha, e ela ficou super bem, repilou inteira, o pelo dela hoje em dia está bem fechado e não teve mais problema. A gente associou também 2 produtos, geralmente é assim, né? Eu procuro sempre, no máximo, associar 3, para não ter aí esse tempo para aplicação também, que o tutor, às vezes, né, na correria não consegue ficar aplicando vários produtos, então a gente tenta, ao máximo, sempre enxugar e ir direto ao ponto aí, que você sempre fala, a gente tem que ir na raiz, né? Excelente. Linda essa história. Doutora, esse caso, esse paciente, a gente pode pensar assim, ô Dulce, mas com o método 4D eu vou indicar poucos produtos, eu tenho a minha... Quando você se torna cadastrado na plataforma, você recebe a sua tabela, você pode comprar com um desconto excelente, diferenciado, e alguns profissionais podem pensar assim, mas eu ganho não só na consulta, eu ganho no atendimento, mas eu ganho também na indicação dos produtos quânticos, e o método 4D vai diminuir isso, eu vou indicar poucos produtos? Não, não é esse o raciocínio que você tem que fazer. Você vai estar capacitando o tutor do animal, o seu paciente humano, você vai estar capacitando ele a aderir ao protocolo. Não se iluda, não se iluda. Num primeiro momento, você pode indicar 10, 15. Olha, 80, 90% dos casos, ou a pessoa não faz o tratamento, porque ela não tem condição para adquirir, ou porque ela acha cansativo. Então, quando você indica, quando você pratica o método 4D, aquela pessoa vai se sentir capacitada para trazer a mãe, os filhos, os amigos, vai lá, porque esse profissional é maravilhoso. Olha, ele resolve cada coisa, e com poucos produtos. Isso significa know-how, saber como, ter conhecimento para aplicar aquele exatamente que vai resolver, aquele produto específico que vai resolver a situação. E eu gostaria só de comentar com vocês aqui, teve uma pessoa que me pediu para eu falar sobre câncer de mama, não está no script aqui, já tem um vídeo gravado no meu Instagram, mas eu vou reprisar rapidinho aqui a linha de raciocínio em qualquer caso de célula neoplásica.
qualquer caso de célula neoplásica. Qual é o caminho a seguir? É lógico que pelo método 4D tem o passo a passo. Eu vou pincelar aqui rapidamente o raciocínio que você tem que desenvolver. Platinares é o primeiro, é a frequência da platina. Estados Unidos, eles usam o ponderal para grandes tumores, grandes metástases. Aqui, com a bênção de Deus e desses médicos maravilhosos, nós temos a frequência da platina. Ele é o primeiro em qualquer caso de célula neoplásica. Ele faz de tudo para debelar os grandes tumores, metástase. Interessante, um detalhe, lipoma. Sabe aqueles tumores pequenininhos, benignos, quando as células de gordura se agrupam? Algumas pessoas têm cápsulas assim pelo corpo todo. Platinares. Esse aqui é um parênteses, ok? Vamos voltar às células neoplásicas. Platinares é o primeiro. Olha a linha de raciocínio. Krebs é o segundo, porque ele entra no ciclo de Krebs, o ciclo de respiração celular, o ciclo mitocondrial. Você está aumentando a potência mitocondrial, a usina de força das células. Quer coisa mais importante num organismo debilitado, com célula neoplásica? Platinares e Krebs são os principais. E aí a gente vai colocar o imunológico para fazer frente, para debelar essa patologia. Qual é o quântico mais forte que nós temos para o imunológico? No método 4D, eu não posso correr o risco de perder a credibilidade do meu paciente. Porque a pesquisa quântica, quando você reequilibra um paciente, isso é pesquisa, gente, ele te traz mais 10. Seja lá de qual meio do trabalho, vizinho, parente, mas ele te traz mais 10, porque ele sente muito bem. Então, eu não posso perder a credibilidade dele. Por isso que no método 4D, a gente só trabalha com os melhores quânticos. Dulce, tem isso? Tem. Com os produtos que te ajudam. Tem uma tabela lá que eu coloquei todos os quânticos que substituem outros 10, outros 7. Só ele. Tem um monte dentro dele. Isso é importante ensinar para o aluno. É ferramenta quântica para ele elaborar o protocolo. Então, tem essa tabela lá para te lembrar, dentro desse aqui tem aquele que você está dando separado. Não faz isso, não. Dá ele, que você vai economizar. Aí, quem sabe, você pode dar um outro para reforçar. Olha o método 4D, como ele é coerente, como ele é pé no chão. A gente tem que pensar em todos esses detalhes. Mas nessa questão de célula neoplásica, o mais forte, método 4D, eu sempre vou no mais forte. Por que eu vou no mais ou menos? Para pensar. Manganese Ion Quantic é o mais forte antialérgico da linha. Então já dá ele, que você resolve o problema da pessoa, não é verdade? Midrix é o mais potente para o sistema imunológico. Ele foi desenvolvido para reequilibrar e vencer células neoplásicas. Sistema imunológico, a frequência tem que sobrepujar a frequência da patologia. Lembra sempre disso. Vai no mais poderoso, no mais completo, porque você aumenta o poder de defesa desse terreno biológico. Então, nós estamos aí com Platinares, Krebs e Midrix. Se você quiser acrescentar o Magcatal, que eu amo, que é maravilhoso, magnésio, a tríade de magnésio, mas por que ele entra no protocolo de célula neoplásica? Primeira coisa que o Magcatal faz, ele reequilibra 100% a peristalse intestinal. Aonde tem músculo, tem receptor para magnésio. Eu falo isso todas as vezes para que o subconsciente de vocês grave e vocês consigam aplicar. Peristalse perfeita, você aumenta o poder de absorção de vitaminas e minerais ali nos enterócitos, nas células do intestino. E aumenta o que mais? Tão importante nessa situação? Produção de serotonina. Lembra? Serotonina. Que ele é derivado da carnosina. Aumenta a produção de melatonina. Então, olha a importância, olha o ciclo desse segundo cérebro estar em ordem, estar perfeito, para colaborar com esse terreno biológico. Além do que, o Magcatal, a tríade de magnésio, ele alcaliniza todo o organismo.
Ô, Dulce, se eu der o Magcatal, então eu não preciso dar o Alkalim? Olha o método 4D em ação. Por que eu sei disso? Porque eu sou representante. O representante, ele é necessário para explicar para os profissionais a composição e a função. A minha visão é diferente, é muito mais prática. Eu tenho que ajudar esse profissional a atender todo tipo de patologia, percebeu? A minha visão é diferente, tem que ser uma visão prática. Além de eu ser mãe de gêmeos, vocês sabem que, né, a gente fica prática em tudo. Uma loucura, um está pedindo para isso, o marido, o outro está pedindo para aquilo, você tem que dar conta de tudo. Voltando ao protocolo, Platinares, Krebs, Midrix, Magcatal e o órgão afetado. Se aquele órgão foi afetado pela célula neoplásica, é porque ele tem uma carência mitocondrial herdada. Já veio no nascimento a carência mitocondrial daquele órgão. Então, você tem que empoderar esse tecido, essas células. No caso, biomama, vai melhorar ali os dutos mamários, as células da mama, o tecido e a função como um todo. Esse protocolo, para uma coisa tão grave, esses florais frequenciais, eles promovem o reequilíbrio que a pessoa busca. Olha que fantástico. Guarda esse protocolo, que você vai ajudar muitas pessoas com ele. Protocolo prático, que pegou ali, todas as situações da disfunção e funciona. É lógico, reeducação alimentar, exercício físico e ingesta de água. A pessoa tem que se conscientizar, a pessoa tem que se conscientizar. Vai um consciêncios aí? Se você otimizar, dá para pôr. Senão a pessoa fala, mas está me dando muita coisa. Não vou conseguir usar, vou ficar mais doente ainda. Eu já ouvi isso. Eu já ouvi. Muito bem. A pessoa precisa se conscientizar de que aquele caminho que ela percorreu levou ela àquela situação. Então, ela precisa fazer as mudanças necessárias. Mas, muitas vezes, a pessoa não tem, literalmente, poder mental para tomar aquela decisão. Então, aí, o consciêncios, uma gotinha aqui no frontal, lugar mais próximo do hipotálamo, a sede das emoções, hipotálamo controla hipófise, hipotálamo controla cascata hormonal, emoções e sentimentos controlando todo o nosso organismo. A importância de você aprender a virar a chave com o consciêncios. Ele empodera, a pessoa consegue aderir ao protocolo e aí ela ganha força mental para praticar todas essas sugestões que nós estamos orientando. Então, para você que me pediu aí o protocolo de câncer, eu me preocupo muito, eu levo muito a sério, porque precisa entrar rápido, ok? É uma corrida celular contra o tempo. Assim que o quântico entra, ele já começa a fazer a função dele, mas o quanto antes, melhor. Então, voltando aqui à nossa aula, eu queria dizer para vocês que não importa a profissão, não importa a profissão. O que importa é a disposição em aprender e aplicar. Guardem isso no seu coração. E viver não é esperar a tempestade passar, mas sim aprender a dançar na chuva. E o método 4D te capacita a dançar em qualquer tempestade. Desde uma virose a uma célula neoplásica que enlouqueceu e virou aquela metástase. Qualidade de vida é o mínimo que os quânticos vão proporcionar para esse paciente. Esse receio que você tem, mas será que eu dou isso? Será que eu dou aquilo? A doutora Mariana comentou comigo, e sem eles saberem, ali no grupo, né, principalmente de Ribeirão Preto, e aqui da região toda, eu sempre forneci protocolos de acordo com esse método 4D. Eu sempre elaborei e passei para eles esses protocolos, porque tem começo, meio e fim. Você consegue acompanhar, inclusive reduzindo e trocando alguns quânticos até o fechamento do quadro. Eu escuto isso de muitos profissionais. Dulce, eu atuo com isso, mas olha, faltava algo para fechar o quadro e a terapia quântica trouxe isso para nós.
Então, é um método prático, sem enrolação, vai direto ao ponto, porque eu respeito vocês profissionais que estão aqui tirando esse tempo para aprender. Enquanto vocês estão aqui, tá assim de paciente desesperado para tirar a dor da vesícula, ou aquela enxaqueca que não passa de jeito nenhum, ou aquela fibromialgia que faz ela ter ódio da família inteira, que ninguém pode nem tocar no corpo dela. Gente, é muito fácil. Quando você começa a aprender o método 4D e o paciente vai te relatando as disfunções, você tem que ficar com papel e um lápis na mão, sabe por quê? Porque eu treino a mente dos meus alunos, conforme o paciente vai falando, a mente já vai trazendo o nome dos produtos e você vai anotando. Você até visualiza, depois que você aprende a ler o biocampo dele, você vai vendo o nome dos produtos que vem à sua mente e quando o paciente termina de relatar, seu protocolo está pronto. Esse é o objetivo, porque tem muita gente precisando da nossa ajuda. E eu queria terminar essa aula agradecendo de coração a doutora Mariana Bertini, essa profissional tão amorosa, tão competente, que assimilou 100% esse método, essa orientação. Gente, vocês viram que fantástico? Cada caso de sucesso documentado. 2 produtos. Ela falou para mim, ó, Dulce, quando eu dou 3, o tutor, ele não aceita. Você vai encontrar muitos pacientes assim, você tem que estar preparado para isso. E a gente termina essa aula de hoje com essa música linda que resume essa aula. Viver é melhor que sonhar. Eu sei que o amor é uma coisa boa, mas também sei que qualquer canto é menor do que a vida de qualquer pessoa. A vida é muito preciosa e vocês foram escolhidos para recuperar o equilíbrio dessas vidas que estão aí sofrendo. Gratidão pela presença de vocês. Aqui está o contato da doutora Mariana, essa médica veterinária fantástica, que me disse que atende muitas pessoas também online, orientando, dando dicas, informando. Nós temos aqui todas as mídias sociais dela. Guardem aí, porque ela é uma profissional de primeira linha, expert na terapia quântica. Quem ainda não me segue no Instagram, me siga, porque eu respondo muitas dúvidas dos alunos lá no Instagram. Doutora Mariana, quer falar algo? Doutora Mariana, quer falar algo? Eu queria só agradecer mais uma vez aí o convite, poder compartilhar dos ensinamentos e dos resultados, né? E que a gente possa ir cada vez mais fazendo bem, ajudando todo mundo. E a gente está nessa linha não é à toa, né, Dulce? A gente está... Deixa eu te fazer uma pergunta, posso? Pode. Se não fosse esses protocolos otimizados, se você indicasse 10 produtos, algum paciente, você acha que algum paciente teria aderido ao tratamento? Seria mais difícil, né? Não dá para dizer que nenhum, mas eu acho que a minoria que acabaria aderindo, né? Quando são 2, o pessoal até encara, mas muitos, assim, eles já desanimam, né? Esse é o diferencial. É um sucesso. Obrigada, doutora. Obrigada. Então, esse é o diferencial. Hoje, algumas pessoas me perguntam, mas qual a diferença desse curso? É a visão. Eu peguei a minha experiência em orientar os profissionais e transformei isso num curso. Eu ajudo profissionais a resolver qualquer disfunção já há 17 anos. Então, é um método que funciona e vai te dar muita alegria por causa da efetividade. Me segue lá no Instagram. Quem ainda não se inscreveu no YouTube, lá tem várias entrevistas com pacientes, inclusive, que tiveram problemas de saúde. Olha, quer falar? O curso, estamos lançando o curso para a plataforma, está sendo lançado com 10% de desconto agora, até o dia 19. Tá ok. Para quem está na live. O link Tá. está no chat. Nós temos mais 2 lives. A live da semana que vem também é fantástica. Você vai descobrir coisas maravilhosas para sua atuação aí na sua clínica. E
O meu secretário, que é meu secretário há 26 anos aqui, casado comigo, ele está me informando que para quem está hoje na live e se inscrever para o método 4D, tem 10% de desconto. Gente, com todos os custos envolvidos, isso é um excelente desconto. Como disse um aluno meu, gravou também um áudio, um vídeo que eu vou divulgar, ele falou, vale a pena cada moeda. Eu mudei completamente a minha visão de tratar o paciente. Então, somente para quem está na live hoje, é isso, Luiz? 10% de desconto e o link está no chat, é isso? Acabei de postar o link no chat agora, o curso livre e o de extensão universitária também. Isso, então tem o curso livre e de extensão, os dois são certificados, mas o de extensão tem a certificação pela FAP, né? Pela FAPI. Pela FAPI. Certificadora credenciada pelo MEC. Certo. Qual é o diferencial maior do método 4D? É você fazer com que seu paciente se apaixone por você. É fazer com que seu paciente te olhe como expert no assunto, especialista. Ele nunca mais vai trocar você por outro profissional. Essa é a realidade do método 4D. E olha, eu fico de olho em todos os alunos para nós retirarmos ali da classe palestrantes na terapia quântica, porque os alunos eles entram constantemente em contato comigo, fazem perguntas, me apresentam casos, assessoria é 100%, é assessoria de mãe de gêmeos, entendeu? Eles colocam lá no grupo as dúvidas e quando eu leio o protocolo, porque hoje eu consigo fazer a leitura do biocampo de maneira muito rápida, então quando eles postam o protocolo, eu leio a dor da pessoa, a dor da criança, a dor do idoso, o sofrimento que ele está passando, que vocês vão aprender no método a ler esse biocampo. Então, eu posso estar fazendo o que for, eu paro, eu dou um jeito de parar. O meu marido tem ciúmes do celular, porque ele fala, larga esse celular, me dá atenção. Mas é ser humano que está sofrendo. E rapidamente eu oriento, começa por aqui, faz isso, para o aluno conseguir desenvolver essa linha de raciocínio. Dezembro começa a nossa segunda turma. Vem comigo, que eu vou te entregar 100%, 100%. Quem é meu aluno sabe. Eu não escondo nada, eu não posso esconder. Sabe por quê? O conhecimento que eu tenho. Porque pode ser seu pai, seu filho, que está precisando de ajuda. Hoje, um pai desesperado ligou para a gente, o filho dele de 14 anos, ele está com uma ansiedade tão absurda que ele começou a enlouquecer. Pensamentos repetitivos compulsivos que geram atitudes repetitivas compulsivas. Eu vou dar para esse pai desesperado, com pouca condição financeira, eu vou indicar 10 produtos, gente, não tem condição, pelo amor de Deus. Vamos pisar no chão. Eu dei 2 produtos e dei de uma maneira que vai durar um mês inteiro e vai funcionar. O que eu dei para ele? Qual é o nosso mais forte? Vamos tudo no mais potente. Para drenar cortisol do organismo. Energicept. Limpa os receptores de cortisol do organismo. Mas não vem com 5 gotas, nem com 10 gotinhas. Lembra? Tudo que está exacerbado, patologia está exacerbada. A frequência tem que sobrepujar. Eu faço esses gestos para que você grave. Frequência da doença está alta, não vem com 10 gotinhas, depois ele vai falar que o produto não funciona. E está sendo mal aplicado. Eu vejo isso aos montes nos protocolos por aí. Eu sou da seguinte mentalidade. Vamos resolver rápido? Vamos dar um chacoalhão celular para esse organismo resolver rápido? Depois a gente vê como fica. Deixa eu terminar esse protocolo, depois eu conto um outro do rapaz que não tinha orgasmo, ele não conseguia ter ereção e nem libido. Esse jovem de hoje, de 14 anos, então, Energicept, eu dei 15 gotas sublingual, 3 vezes ao dia. Quem me conhece aqui sabe que eu dou Energicept na curva do cortisol. Eu dou 15 gotas de manhã e 16, aquele exame do cortisol, ok? Isso aí é um caso mediano, o caso dele é grave. Ele pode fazer alguma besteira, a gente não pode brincar com isso. 15 gotas 3 vezes ao dia.
E o que tira pensamento repetitivo compulsivo? O que elimina as toxinas mentais? Neurotox. É o mais forte para isso. Então, neurotox, eu também dei 15 gotas, manhã, tarde e noite, os 2 por 3 dias. Chacoalhão celular. Eu quero reorganizar aí esse terreno biológico. Só que se eu der assim, essa pessoa com pouca condição financeira, o produto vai acabar antes do mês. Você tem que levar isso em conta. A pessoa quer fazer, mas não tem bolso para pagar. E quais os que têm condição financeira? Não é a grande maioria. E até mesmo aquele que tem condição financeira, ele vai sair falando mal de você. Olha, eu sarei, viu? Mas assim, também pudera, né? Ela me deu 15 quânticos. A minha bolsa de quântico aqui, ó. Percebeu? Alguma coisa ela tinha que acertar. Olha! Então, o know-how é capacitar você, saber como resolver com pouca coisa. Então, esse rapaz, Energicept e Neurotox, não precisa de mais. Ainda mais jovem, célula-tronco em desenvolvimento, criança, adolescente, é muito mais rápido que adulto. Mas eu vou te contar um caso rapidinho, que eu estava em aula, uma das fotos aí, eu dando palestra, né? Foi uma palestra que eu peguei uma sala pequena no centro médico, morrendo de medo que não viesse nenhum profissional. Sabe aquela história que a gente se esconde atrás do celular, passando o protocolo, orientando? E um dia eu tive, não, agora acabou. Agora eu vou me mostrar para as pessoas, ajudar as pessoas a desenvolver esse raciocínio que eu tenho. Aí eu resolvi dar palestra e peguei a menor sala do centro médico, que só cabiam 60 profissionais. E aí, para minha surpresa e alegria, vieram 75 profissionais. Não sei se a Mariana estava aqui com a gente, mas o corredor lotou. Eu via médico sentado no chão. Eu falei, não, pelo amor de Deus, pega uma cadeira para esse médico. Isso me incomoda. Então, eu percebi a necessidade. Por que as pessoas queriam ouvir a Dulce? Pela praticidade, coerência e efetividade. Seu protocolo tem que dar certo. E lá nessa aula eu estava explicando para os profissionais sobre a sexualidade masculina e feminina. Aí uma profissional me trouxe esse caso de um rapaz que não tinha libido, não tinha ereção, e há muito tempo ele já enfrentava esse problema. Então, eu indiquei um só para ele, mas eu dei a dose correta. Se você prescreve a etiologia, a raiz do problema, na dose certa, você já conserta aí 70% da disfunção do organismo dele. Eu dei o quê? Eu dei erectus. A composição do erectus, você fica apaixonada, porque ele drena até o cortisol, ele reequilibra o cortisol. E aí, eu dei 25 gotas 3 vezes ao dia, porque eu precisava refazer e recuperar tudo que já estava esmaecido em termos de terreno biológico. Aquele organismo já tinha se acostumado e estabilizado naquela disfunção. Então, a carga frequencial, a comunicação elétrica tinha que ser à altura, sobrepujar a disfunção. E aí, quando eu passei essa orientação, uma outra profissional me disse assim, mas se eu der 25 gotas 3 vezes ao dia, o produto não vai durar um mês. Aí saiu, gente, saiu. Eu falei assim, deixa o camarada, pontinhos, que eu não posso falar que meu marido vai me chamar a atenção. Eu falei, olha, se a gente conseguir recuperar uma ereção, uma ejaculação, vitória! A gente está refazendo as conexões. Esse organismo está reagindo àquele impulso elétrico, aquele impulso frequencial. Então, percebeu a diferença? Em alguns casos, eu faço de uma maneira que dure um mês, mas determinada situação, se você não der essa dose exacerbada para sobrepujar a disfunção, não vai dar certo o seu protocolo. E deu. O rapaz voltou a ter ejaculação, ereção, e deu tudo certo. Esse é o objetivo desse método 4D, método muito prático, com muita alegria, muito ilustrado,
porque o visual grava 25 vezes mais que o auditivo. As cores que eu usei chamam a atenção de vocês. Algumas cores são gritantes, é proposital, principalmente nos protocolos, para que o seu sub vá assimilando sem você se dar conta. Pessoal, gratidão pela presença de vocês. Que Deus abençoe e proteja todos nós e que eu consiga fazer de vocês expert, master na elaboração de protocolos quânticos. Um bom descanso. Gratidão, doutora Mariana. Bem, obrigado a todos. A live... Obrigada, gratidão. Muita luz para todo mundo. Amém, amém. Desculpa te interromper, doutora. Se você puder falar novamente, a equipe corta aqui a minha interrupção. A Dulce te agradeceu. E diga a sua fala, por favor. Novamente, Mariana, fala. Gratidão. Obrigada mais uma vez pelo convite e muita luz para todo mundo. Amém. Obrigado, doutora, pela presença, também a Dulce. E agora nós vamos encerrar a live para todos. Tenham uma excelente noite. Obrigado. Ninguém quer ir embora, acho que eu vou falar mais de protocolo. A gente pode... Tem dia, Mariana, tem dia que é tanta gente, eu fico morrendo de dó, que eu não dou conta, né? Aí eu falo assim, Luiz, eu queria ter um botãozinho, aperta o play. Botãozinho. Você sabe que você estava comentando do câncer, né? E eu lembrei de uma... Consegui, a sobrevida era 6 meses, ela viveu 1 ano e meio, à base de Midrix e alguns outros frequenciais aí que a gente usava. Qualidade de vida, né? É. Qualidade. Solange, fala, Solange. Você que falou? Abre o seu som. Isso, deu certo. Que energia é essa? Então, eu vou te contar. Maravilhosa, saudades. Obrigada, ó. Eu vou... Solange Eu Malamã? quero. É a Solange Malamã, de Taquaritinga, não? Amor, sou eu. Travou o vídeo. Oh, que saudade, Solange. Eu vou te contar meu segredo, tá aqui, ó. Multicatal. Eu coloco dentro da garrafinha. O Luiz fica bravo comigo, porque qualquer garrafinha que tá lá em casa eu pego. Gente, não tô nem aí se é de iogurte. Eu boto o multicatal aqui, ó, que é mais fácil de dissolver, entendeu? Praticidade. Vamos viver a vida, né? Facilitar. A vida é simples ou muito simples. A gente que complica. Não é verdade? Aqui, ó, Sim, multicatal. Sim, concordo. Ó, o multicatal te dá energia sem interferir no Parabéns. som. Dulce. Que bom. Oi? Dulce, é Célia Muniz aqui de Paris, 2 horas da manhã. E eu tenho que trabalhar cedo, mas não consigo sair. Olha, você é maravilhosa. Ó, muito respeito por você, viu, querida? Muito respeito. Eu quero te ensinar a ser master na elaboração para você ajudar muita gente aí em Paris, aonde você está. Gratidão, viu? Obrigado, obrigado. Foi minha amiga Vânia Lima, de Portugal, que me convidou para a sua live. Aí eu falei, meu Deus, é tarde, mas eu não posso perder. E estou muito feliz de estar lutando aqui, né? Não estou sem sono nenhum, porque estou muito dinâmico.
Isso porque a Mariana, que é calma, reequilibrou, porque se fosse só eu... Tem gente que reclama, fala assim, ó, pensa mais devagar, não estou conseguindo te acompanhar. Gratidão, viu, querida? Que Deus te abençoe e te proteja aí. Vem fazer o curso. Muito obrigada. Ó, você tem condição de ser palestrante. É sério isso que eu estou dizendo. A necessidade por palestrantes quânticos é muito grande. Poucas pessoas conseguem desenvolver um raciocínio como esse que eu ensino lá no método 4D. E é fácil, gente. Não deixa ninguém fazer você acreditar que é difícil, porque não é. Você elaborar um protocolo eficiente, independentemente da sua profissão. Tem muitos alunos que não são da área da saúde. Eu tenho que falar a verdade. Com Tem certeza. muitos... Olha lá, a Kátia. Mas olha... Oi, Dulce. Oi, Dulce. Quem é? É Isabel. Aproveitando o embalo de Paris, eu tô aqui em Londres. Também 1h da manhã, mas foi maravilhosa essa palestra. Eu estou fazendo o curso com vocês lá da Visioquantic. Sonhando a beça em trazer os florais aqui para a Inglaterra. Você tem que depois me ajudar, dar umas dicas. Você é minha aluna, então. Sou Gratidão. apaixonada. Ó, deixa eu te falar uma coisa. Séria. Frequência. Você não está aqui por acaso. Você foi escolhida como instrumento nas mãos de Deus. E Ele vai te usar. Geralmente, a gente começa a usar muito... Hoje ainda... Pode falar. Não, eu assim, né, eu vi que aquela moça lá, eu não gravei o nome dela, lá dos Estados Unidos, ela falou que assim venceu o medo que a gente tem, né? Eu nunca me imaginei uma terapeuta recomendando uma médica quase, né? Então, essa é uma outra barreira mental, né? Sim, ó, então, a Mariana... Fala, amor, fala. Não, pode falar, por favor. A Mariana é minha aluna também do método 4D, ela é da Inglaterra, dos Estados Unidos, parece. Deixa eu te ajudar. Confia nisso que eu estou te dizendo. Como a Mariana disse lá, 100% de acerto, não tem erro, já deu certo. Não tem efeito colateral, nenhum quântico. Não tem efeito colateral. Isso significa que você pode indicar para recém-nascido, acabou de nascer, já ajudei vários profissionais. A criança troca a noite pelo dia, enlouquecendo os pais, esgotando os pais. Na época, eu indiquei o Neurovit. Por que eu indiquei o Neurovit? O problema estava no ambiente da casa. E aí, 3 gotinhas, 3 noites, acabou o problema. Aí eu falei, agora o pai e a mãe usa, para acabar de estabilizar o ambiente da casa. Então, não tem efeito colateral. Nenhum quântico tem efeito colateral, nem residual químico. Suponhamos que você dê um Mentalis para um problema do intestino. Só vai ajudar. Nunca vai prejudicar ou piorar. Lembra? O cérebro é o comando, é o que dispara o comando para todo o organismo. Eu já peguei casos que a pessoa não conseguia evacuar, o intestino muito preso, e a gente administrou, digeriu a Zianon, Magnecatal e não funcionou. E eu perguntei para ela, me mostra onde está seu problema. Aí o que ela fez? Ela fez assim para mim, ó. Ai, eu não sei o que acontece comigo. Ela precisava falar mais alguma coisa? Mentalis soltou o intestino dela. Ela falou para mim que quase entupiu o vaso, que ela liberou tudo, que olha a situação dessa pessoa. Entendeu? Então, o que eu estou querendo te dizer? Não, você não corre risco nenhum. Pelo contrário, cada quântico, ele nunca promove um benefício, um reequilíbrio. Ele é difícil para mim, porque às vezes, quando eu vou falar as palavras, eu lembro mais da palavra em inglês do que em português. Mas, assim, a frequência do quântico, ela spread, ela espalha no terreno biológico. Meu secretário fica me ajudando aqui. Então, ele vai promover vários benefícios. Ô, Dulce, mas e
Tem gente que quer fazer besteira, já aconteceu isso. Tomou um frasco do quântico inteiro. Oh, meu Deus. Sabe o que Não. aconteceu? Nada. Deu Nada. desentiria por causa da glicerina. Ela foi para o vaso, ficou um tempão no vaso. Mas não passou mal, entendeu? Então, assim, ó, a gente já passou por N situações, são 17 anos trabalhando com isso, ajudando as pessoas, e é um pedido de socorro que eu faço, porque chega uma hora que você não dá mais conta. Só os alunos, os 140 alunos, já consomem muito do meu tempo, né? Mas é muita gente doente precisando de ajuda. E algo muito importante é a intenção de cura. Não sei... E você sabe que eu fui a minha primeira paciente, né? Eu estou me cuidando com os quânticos há 2 anos, e esses dias, assim, caiu a ficha da mudança que houve mental em mim, emocional, psicológica, sabe? Eu estou precisando de mais mudanças psicológicas, mas, assim, foi assim, uma mudança, eu parei para pensar, eu falei, nossa, é mesmo, hein? E agora estou, assim, nossa, eu sou... Assim, tudo que eu falo, assim, eu testei, eu sei, eu senti, e acho assim, sou apaixonada, não paro de falar nisso com todo Parabéns. mundo. Usa consciêncios aqui no frontal. Ele tem taurina, que é vitamina para os neurônios, tem a frequência da coenzima Q10, que empodera. A coenzima Q10 dá muito foco, inteligência e poder de decisão. Consciências vai te ajudar muito. E conta comigo. Eu estou aqui para te ajudar, para tirar suas dúvidas. Olha, que honra para mim a presença de todos vocês aqui. Eu me sinto honrada. Eu me curvo diante de todos vocês. Obrigada. E eu diante de você também. Sabe por quê? Muito Qual bom. é? Gratidão. Qual é a realidade da vida? Todos nós somos um só. Dulce, fala um pouco sobre glaucoma. O glaucoma, pelo método 4D, eu não posso entregar o método aqui, né, gente? Porque um monte de gente pagou por ele, eles vão... né? Olha, um bom começo, não levando em conta o método 4D, ele faz assim com a sua mente. E depois que você aprende ele, você fala assim, ó, é igual aquela tela que eu mostrei. Eu dei uma dica. Aquela tela revela para você o método 4D. Mas problema em órgãos, a primeira coisa que você vai fazer, não levando em conta o método 4D. Ah, mas eu quero ajudar. O que eu faço? Dá o biofator, fator de vida, biofator, a linha laranja, dá o biofator do órgão. Lembra por quê? O que a Dulce sempre fala? Ele melhora. Tchau, Mariana, um beijo. Ativar o som. Ativa seu som. Tá me ouvindo? Sim. Obrigada, viu? Eu vou precisar ir resolver umas coisinhas aqui, tá bom? Gratidão, doutora. Que Deus te abençoe e te proteja. Amém. Tchau, tchau. Todos nós. Tchau. Tchau. Então, qualquer disfunção, você pensa assim, aonde está o problema? Naquele órgão. Então, o mínimo que eu posso fazer é aumentar a carga mitocondrial daquele órgão para que ele consiga se defender. Mas no método você aprende, e eu repito essa frase, porque a repetição é a mãe da retenção, né? Aqui a gente usa tudo, visual, a lembrança. A disfunção nunca está nos sintomas. A doença nunca está naquilo que a pessoa está sentindo. No glaucoma, a primeira coisa que você vai fazer é o biofator do órgão, visualis. Visualis, é. É o primeiro, para aumentar a carga mitocondrial ali, para melhorar a função e o tecido do órgão. Segundo, os olhos é a região do corpo onde nós temos o maior número de mitocôndrias celulares. Então, qual é o quântico que ativa e fortalece as mitocôndrias? Krebs. Esses são os principais. Aí depois o resto,
Me chama no particular, que meu coração dói, eu vou te passar um protocolo perfeito para você, de acordo com o método 4D. Tá bom? Tá joia. Gratidão. Dulce, me aconselha alguma coisa aqui para o sono, que aqui em Paris eu preciso acordar cedo e de uns tempos para cá, minha filha, eu fico na cama, aí eu fico cansada de estar na cama, levanto e fico lendo. Aí 4 horas da manhã que eu deito para dormir, aí na hora de acordar é aquela briga, né? Quantas vezes por dia você consegue ir ao banheiro? Quantas vezes por dia para fazer pipi? Fazer cocô, evacuar. Ah, é uma vez só. Mas você vai todos os dias? Mal, mas vou. E aí, as fezes, como elas saem? Elas saem aquelas fezes bonitas, tem cocô bonito, viu, gente? Aquele não, cocô... não é bonito, não. Como é que ele é? É polidinho, mas é carneirinho. Essa é a raiz do seu problema. Da onde vem tanta culpa? Você se coloca, você deixa outros colocarem em você. Perdão, repete? De onde vem tanta culpa? Você se coloca ou você deixa outros colocarem em você? Culpa de quê? Culpa emocional. Ah, não tenho culpa. Intestino está intrinsecamente ligado com culpa. Depois eu gostaria que você pensasse sobre isso. O que ficou para trás, mal resolvido, que te atormenta até hoje? Pensa nisso com carinho. Quando você conseguir se lembrar e conectar, metade do seu problema está resolvido. Você está limpando, você confronta o subconsciente e diz assim para ele: acabou, você não me sabota mais. Eu sei o que você está fazendo comigo. Não, no meu caso não é isso, não. É porque eu parei a ginástica. Mas o que prejudica Como eu estou indo para o Brasil, eu frequento um clube que eu pago por ano, né? E como eu estou indo para o Brasil, eu não vou pagar dezembro para voltar só em maio. Eu fico no Brasil, passo o verão todo. Então, o fato de eu não estar fazendo mais musculação, o meu intestino vai diminuindo, até que fica o caos. Que eu como, minha alimentação é muito regrada, muito legume, muita fruta, muito peixe. E eu não tenho quase bolo fecal. Para mim ter um bom bolo fecal, eu fico colocando um pouquinho de farinha de linhaça, essas farinhas, né? Tá. Então, quero, né? Dezembro, biquininho, né? Sim. Magcatal, 4 cápsulas à noite. E Magcatal, 4 cápsulas à noite. Tá anotando? Sim, claro. É a tríade de magnésio, lisinato, bisglicinato e taurato. Ele pega tudo. Ele pega cabeça, corpo, musculatura, alcaliniza todo o terreno biológico, já torna assim, inapropriado esse terreno biológico para doenças. Todo terreno alcalinizado, dificilmente vai aparecer ali patologia, porque a patologia gosta muito da acidez do terreno biológico. Então, o Magcatal alcaliniza, relaxa e acalma toda a musculatura, mas principalmente ele torna 100% equilibrada a peristalse. Aumenta a produção de serotonina, calmante. Já estamos começando a ir para o caminho do sono REM, aquele sono profundo em que você acorda revigorada. Você vai associar com o Magcatal, mas tudo começa lá no intestino, certo? Você vai associar o Pinecept. E eu tenho até aqui. Isso, só que a gente vai mexer na dosagem. Nas 3 primeiras noites, você vai tomar 25 gotas. E, Dulce, mas eu vou ficar pingando esse negócio da minha língua. Tudo bem, pega um dedinho de água, põe lá no filtro, em qualquer copo, xícara, um dedinho de água e pinga as 25 gotinhas ali, glube. Ou 2 ou 3 dedinhos de água. Não põe muito, senão vai te dar vontade de ir no banheiro à noite. Eu estou te ajudando a diluir essa quantidade de gotas, que o veículo condutor é a glicerina docinho. Às vezes incomoda.
25 gotas sublingual, 2 vezes à noite, com um intervalo entre elas. Pode ser às 20 ou às 21. Como é que funciona esse processo? As primeiras 25 gotas entram, vão lá na pineal, que está tamponada pela oxidação de N fatores, e vai dizer assim para ela, pineal, libera a melatonina que está aí dentro, que eu sei que você tem. Aí o receptor está muito oxidado, ele começa a querer pensar em abrir. Na segunda dose, ele vai liberar, porque você está dando uma dose adequada à disfunção. Certo? 25 gotas, 2 vezes à noite, com intervalo, porque eu quero que a primeira dose comece a trabalhar, depois de 1 hora, a segunda dose exerça a função. Se acordar de madrugada, mais 25 gotas, por 3 dias. É um chacoalhão para a gente recentralizar esse terreno biológico. Depois de 3 dias, com essa dosagem... Sim, estou ouvindo. Você vai... Dulce, eu levei um susto. Eu dormi profundamente. Eu acordei de manhã de um sono profundo. Então, aí você vai diminuir para 15 gotas sublingual, 2 doses à noite. Se acordar de madrugada, mais 1 dose. 15 gotas. 15 gotas, 2 vezes à noite. É muito importante a gente recuperar e atingir o sono REM, aquele sono profundo. A pessoa que não dorme o sono profundo, ela está abrindo as portas, se tornando suscetível para um monte de patologia. E aí você vai continuar com 15 gotas sublingual 2 vezes à noite por 3 meses. 3 meses, você corta o ciclo que o organismo viciou. Você despolariza, você tira a pessoa daquela polarização negativa. Você cria uma nova onda frequencial no terreno biológico dela. Porque a cada 3 meses, a maioria das células, dos órgãos e dos tecidos, elas passam pela replicação. Isso. Não estamos falando de células que se agruparam para formar o tumor. Isso leva mais tempo. Todo quântico, quando entra no organismo, a primeira coisa, ele induz a homeostase. E aí, a informação de vida vai para o núcleo celular, onde a vida acontece, a replicação celular, e ele vai começar a reverter aquela patologia. Vários casos com tumores grandes, usaram o quântico, diminuiu. Então, o que era uma grande cirurgia virou uma laparoscopia. Olha que ganho fenomenal. Ah, mas não desapareceu 100%. Com o químico, não ia dar certo de qualquer jeito. Com o quântico, o bichão que era desse tamanho diminuiu. Comemora! Isso é uma vitória. Entendeu? Eu estou te explicando alguns parâmetros, assim. Mas é que eu viajo muito no conhecimento quântico, sabe? Maravilhoso! Dulce, eu sou sexóloga. Você me deu uma dica maravilhosa com erectus. Menina, tem muita dica para te dar. Eu sou a favor de que todo mundo tenha, que as mulheres principalmente tenham orgasmo duplo. É saúde, é reequilíbrio do eixo hormonal. Ó, com certeza. Meu marido tá assim lá para mim, ó. Não, mas tem que ter. Feminino é o nosso floral frequencial. Gente, ele drena cortisol, ele é um dos produtos completos, ele é maravilhoso, trabalha não só as gônadas, né, que também produzem hormônio, mas trabalha o hipotálamo. Mulher, libido, funciona muito aqui, ó, cabeça. O feminino, se você usa 20 gotas sublingual manhã e noite, você atinge o orgasmo duplo. Opa! Mas tem que ser nessa dosagem. Todas as minhas funcionárias usam, inclusive eu, né, gente? Sou ser humano também, né? Olha que sorriso. É por isso que você tem esse sorriso, esse humor maravilhoso. Não é? Endorfina, dopamina, não é verdade? E com olha, certeza. Detalhe,
Ele reequilibra todo o eixo hormonal, melhora a pele, unha, cabelo. As mulheres que estão com o eixo hormonal em dia, elas reequilibram essa questão sexual. E para a vagina seca, o que você aconselha? Esse feminino para resolver? A vagina seca é o Venus Flower. Venus isso Flower. mesmo. Venus o gel. Flower. O Venus Flower, ele aumenta a potência do orgasmo. Vamos colocar cada caixinha no seu lugar, então. Feminino, ele duplica o orgasmo, certo? Uhum. Venus Flower aumenta a potência do orgasmo. Você pode ter um orgasmo mais ou menos, ou você pode ter aquele estratosférico de falar, meu Deus do céu, igual quando eu tinha 18 anos. Agora, para secura vaginal, eu não tenho entrave nenhum para falar disso, eu acho super, é problema de saúde também. Agora, para secura vaginal, que aumenta ali os receptores hormonais no introito vaginal, é o Flower Nigra, Flor Negra, Flower Nigra, da linha Phytoquantic. Então, você vai usar uma gotinha do gel e passar ali no introito vaginal. Não precisa introduzir. Ele vai ativar os receptores locais e melhorar a lubrificação. Eu aconselho primeiro o Oxflower e depois o Venus Flower. Esse Flower Nigra eu não conhecia. Se você quiser usar só o Flower Nigra para secura vaginal, 100% de acerto. Nossa, que legal. Maravilha. 100%. Agora tem uma coisa que é muito discutida aqui em sala de aula, é o desejo feminino, que ainda está batendo com isso, né? Ainda não tem uma coisa que aumente. Esse Venus Flower dá um up, mas ainda não é aquilo. O que você poderia aconselhar para aumentar o desejo? A vontade de participar do ato, de procurar o parceiro. Isso. Olha, vou te falar uma verdade. Feminino na dosagem certa. Porque se a disfunção já está há muito tempo nesse organismo, você tem que aumentar a dose. 25 gotas sublingual 2 vezes ao dia. O feminino, ele dá tanta vontade, não posso falar. Se você cruzar as pernas, muito forte. Meu marido já fez assim para mim, ó. Então, o feminino, ele aumenta, ele deixa hipersensível toda aquela região ali da vagina, do clitóris e toda a região ali. O feminino, o que eu acho legal é que ele reequilibra o emocional, o cortisol. Muitas vezes a mulher ela não quer participar, ela não sente vontade, porque ela está muito cansada. Ela, por N motivos, diferente do homem. Então, o feminino, ele vence todas essas barreiras. Inclusive, no protocolo de libido, eu sempre explico o seguinte: não tem como aumentar a libido sem aumentar o poder, a fertilidade da mulher. Tanto que aquela liga, aquela colinha, quando você usa o feminino, ela sai em grande quantidade. Muitas vezes você tira com papel higiênico placas daquela liga. Liga, né? O normal seria... Isso. Então, tem que se proteger. Quem não quer engravidar. Mas se proteger, não tá tudo bem. Só que o feminino ele é muito poderoso para aumentar o desejo, a vontade. Isso se não tiver traumas envolvidos. Se tiver trauma, você vai ter que entrar com o Traumavit. Detalhe, Traumavit a gente só usa à noite para limpar enquanto a pessoa está dormindo. Não cometam o erro de indicar Traumavit durante o dia. É somente à noite, uma gotinha aqui no frontal. É o suficiente para ele limpar os condutos neurais e tirar dali a química do trauma, cortisol e adrenalina em excesso.
Então, algumas mulheres que são travadas nessa questão sexual, se você conversar mais a fundo com elas, tem algum problema que ocorreu que... Tem. Não é? Algum trauma? Normalmente eu uso o MDR, porque eu trabalho muito aqui com MDR. Então, mas mesmo com MDR, eu ainda estou tendo dificuldade de que elas têm uma sexualidade liberada. Isso. Melhora, mas não é aquilo ainda. Então, com as 25 gotas de feminino, mais o MDR, eu tenho certeza que eu vou conseguir liberar elas. Sabe por quê? E o trauma-vite, né? O desejo, com o feminino, o desejo, ele se torna muito forte. Muitos casais comentaram, né? Que o marido, a esposa só usava... Eu sempre indico o marido e a esposa usarem juntos, para que a coisa floresça junto, né? Então, o homem erectus, mulher feminino. Algumas mulheres, só elas usam. Aí o marido começa a reclamar, fala, olha, para de usar um pouco, porque eu não estou dando conta. Você quer todo dia, 2 vezes por dia. Eu não consigo. Caramba, é assim? Eu também trabalho, Dulce, eu trabalho com ejaculator precoce. Aqui na França é o termo, né? Não, mudou agora, ejaculator prematuré. Antigamente era ejaculator precoce. Vamos lá, vou te ensinar. Eu ainda não usei nenhum florais com ele, porque eu controlo a ejaculação da zona 4 com a respiração. Quando eles entram na zona ejaculatória, eu digo para aumentar a respiração abdominal, que aí aquele desejo baixa. Então vai, anota aí que eu vou te ensinar uma dica. Uhum. Uma dica. Você vai fazer o curso ou não vai? Método 4D. Claro que vou. Ó, dica de ouro. Ejaculação precoce. Já ajudei a salvar muito casamento com essa dica. É terrível. Os dois ali, marido e mulher, os dois parceiros ali tendo relação, e o homem, um dos casos, a mulher era tão linda, a esposa tão linda, que o marido, quando se aproximava dela e começava nas preliminares, ele ejaculava. Oh, meu Deus! E a coisa ficou tão feia que eles nos procuraram, né? E ela estava totalmente assim, desiludida, porque fica uma frustração muito grande, porque é muito gostoso, é presente de Deus. Ele deu isso para a gente usufruir, não é verdade? Então, como que a gente ajuda esse homem? Ele fica pior do que a companheira lá, porque a parceira, né? Porque ele não tem autocontrole. Olha que dificuldade. Não tem. E isso ele leva para outros campos da vida, acaba com a pessoa. Neutrinicus flower. Ó, só estou escutando o lápis dela assim, ó. Neutrinicus flower gel. Uma gotinha na glande. No mínimo, manhã e noite. Aí teve uma pessoa que falou assim para mim, uai, mas aí ele vai ejacular? Pode até ser. Passar ali na... Mas não é para ficar acariciando a glande. É para passar o gel, vai penetrar. A Adriana está morrendo de rir, ó. Gente, vocês têm que assistir uma aula sexualidade que eu dou, vocês vão amar. Porque eu abro o jogo, tem que abrir o jogo, né? Então, Neutrinicus flower, uma gotinha do gel, manhã antes dele sair para o trabalho e à noite, quando ele voltar, ali na glande, passou, larga o menino quieto, certo? O gel vai penetrar e vai exercer a função dele. O que esse Neutrinicus flower tem que funciona tanto para ejaculação precoce? Ele é a frequência da procaína, é anti-envelhecimento anestésico celular. Você percebeu? Procaína no anestésico? Também, no devido grau. Neutrinicus flower. Oi? Posso fazer uma pergunta? Não vou aparecer porque eu estou de bobs. Ah, e daí? O que tem?
Pode falar. Quem teve câncer de mama, no meu caso, e estou na menopausa, eu tive um câncer de mama com 62 anos e tive uma menopausa com 40. E eu tenho que tomar um remédio que é porque o meu câncer tinha 98% de consumia com estrógeno. Só que sexualmente tá terrível, porque não tem vontade, não sinto nada, e eu acho que eu não mereço isso, né? Não merece. Menino. Tá certinho. Ó, uso feminino, que ele é o mais completão, ele vai reequilibrar várias coisas ao mesmo tempo, na dosagem certa. Então, mas ele não vai aumentar o meu estrógeno e isso vai aumentar pode alimentar o meu câncer? Excelente pergunta. Não, eu já não tenho mais, eu tirei uma parte da mama, fiz radioterapia, eu já fiz tratamento. Então, graças a Deus, eu tenho que tomar esse remédio por 5 anos. Acho que você já viu esse protocolo, né? Sim, já. Excelente pergunta sua. Deixa eu te explicar algo. Os quânticos, de um modo geral, eles nunca aumentam nem diminuem nada. O quântico, ele induz a homeostase. O que é homeostase? Equilíbrio do terreno biológico, equilíbrio celular. Ele nunca aumenta ou diminui. Ele não interfere na produção. Isso aqui vai aumentar mais? Aumenta. Não, a gente aumenta a dose para a gente chegar na homeostase. Essa pergunta sua é excelente, tá? Um aluno meu dessa primeira turma, ele perguntou sobre alguns quânticos que são só frequência. Vocês sabem a diferença. A linha Ion Quantic, que é só frequência, então ela atua nos receptores celulares, né? A célula, o núcleo celular. O quântico frequencial consegue abrir os receptores e entrar lá no núcleo. É diferente da linha de oligoelemento, que é ponderal com frequência. Aí você abre o receptor e coloca o ponderal lá dentro. Magnésio, íon quântico, selênio, íon quântico e por aí vai. Mas ele perguntou assim para mim, Dulce, o frequencial da linha íon quântico, que flexibiliza os receptores, ele não pode, porque qual que é o objetivo? O corpo absorver de tudo que a pessoa ingere. Porque o grande problema das pessoas hoje não é a suplementação. É justamente os receptores que eles estão travados pela oxidação. Ou alimentação errada, qualquer tipo de oxidação. Esse é o grande... Por isso que a terapia quântica funciona tanto. Esse é o grande lance da terapia quântica. Não é só carregar informação, mas é abrir receptor. Por que o Totalis é o melhor polivitamínico que eu conheço? Melhor de qualquer país. Porque ele tem matéria-prima com frequência. Não adianta nada você ir numa gôndola de farmácia e pegar um polivitamínico e tomar ele todos os dias, porque são macromoléculas. Elas não conseguem chegar no núcleo celular. Elas não conseguem abrir receptor. 60% do polivitamínico que você toma, que é só polivitamínico, 60% escoa para as fezes. Suas fezes ficam vitaminadas e você com anemia, enfraquecida. Entendeu? É legal. Então assim, o Totalis, ele tem a frequência, gente. A frequência é tudo. É tudo. Porque a gente sempre precisou de um cara que pegasse a informação certa e fosse lá na fábrica da vida e dissesse, para de trabalhar assim, é dessa maneira certa que você vai fazer de agora em diante. É a função do quântico. É por isso que a isquemia cardíaca que eu desenvolvi, a primeira coisa que o quântico faz, ele breca o processo. Ele para o progresso da doença. Isso aí já é um ganho fenomenal. Alguns organismos que estão muito oxidados, né? Alguns pacientes, eles reclamam, mas está demorando muito para eu ver uma solução. Em que estágio você está? Estagnou, a doença parou. Ela chegou ali e parou. Aí eu abro os olhos da pessoa e digo, Vitória, seu corpo está tão oxidado que o quântico brecou o progresso da patologia, porque senão ela estava aí galopante, ela estava crescendo cada vez mais. Mas o quântico é tão forte que ele parou. Agora você tem que continuar, porque ele vai fazer de tudo para
retroceder essa disfunção. Então, são essas atenuantes, esses detalhes que vocês têm que ficar atentos. Muita gente acha que não está tendo resultado, mas só de ter estacionado a doença já é um progresso. Certo, meus amores? Ana Lígia, vai lá dormir. Ó, Solange, Adriana, gratidão, eu me sinto muito honrada, viu? Conta comigo para o que vocês precisarem. Vem fazer o curso, que é essa linguagem que eu uso, é essa linguagem que fez com que nós ganhássemos em primeiro lugar. Quantos anos, Luiz? Lá na empresa? 8 anos. 8 anos nós ganhamos em primeiro lugar como diamante. Eu acabei de comprar o curso. Ah! Oi, Landim, te amo. Amo todos vocês. Adriana, parabéns, Adriana. Salete. Quando a gente começa? Você já tem acesso. Você pode começar a fazer, tá? Semana que vem tem uma live fantástica. Ótimo. Salete, que saudade. Ó, e aí no final do mês tem a live final. Eu vou trazer os alunos para contar o sucesso deles. Gente, e eu vou pedir para eles contarem a profissão deles. Isso é lindo, isso é necessário. Ninguém toma o nicho de ninguém. Ninguém rouba paciente de ninguém. A pessoa que você solucionar o problema dela, ela vai te amar para sempre e nunca mais vai te largar. E mesmo que você, eu já vi caso assim, mesmo que você faça o curso para debelar uma doença grave dentro da sua família, já valeu a pena. Porque é o que eu costumo dizer, se eu tivesse essa informação aos 10 anos de idade, meu pai estaria comigo hoje. Só com quelantos. Só com quelantos. Então, é informação que vale ouro. Gratidão, minha viu? Mãe também. Minha mãe Gratidão. também. Gratidão. Você é maravilhosa. Todos nós somos. Todos nós somos instrumentos nas mãos de Deus. E Ele quer nos usar, desde que você se coloque à disposição. Contem comigo, viu? Beijo. Obrigada. Obrigado a todos. Obrigado, Dulce. Gratidão, A gente meninas. espera.